Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa livre consciência, nossa vontade, né? Deus não vai obrigar-nos a nada. Ele nos deu essa beleza que é a liberdade. Eu sempre transmito aqui nos meus endereços telemáticos a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana diariamente e com antecedência para que todos possam se preparar. Aqueles que são ministros da palavra, diáconos, sacerdotes, bispos, né, que às vezes não têm o conteúdo ou precisam rapidamente. Então tenho aqui nos meus endereços telemáticos Paulo Roberto Maciel. Tem o blog também, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia de 24 de junho de 2023, Natividade de São João Batista. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração temos o Glória, o Creio, o prefácio próprio e o ofício da solenidade. É uma solenidade, a Natividade de São João Batista, o nascimento de São João Batista. Antífona da entrada. Houve um homem enviado por Deus, o seu nome era João, veio dar testemunho da luz e preparar para o Senhor um povo bem disposto a recebê-lo. Está lá no Evangelho escrito pelo apóstolo São João, capítulo 1, versículo 6, e no outro evangelho, Lucas 1, versículo 17. Oração do dia, rezemos. Coloque a sua intenção. Ó Deus, que suscitaste São João Batista a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito, concedei à vossa igreja as alegrias espirituais e dirigi vossos passos no caminho da salvação e da paz, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos do 1 ao 6. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Fez de mim a palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente, entretanto o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser o seu servo, que eu recupere Jacó para ele, faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo de resposta. É o Salmo 139, versículos do 1 ao 3, 13 ao 14a-b, 14c ao 15, refrão 14a. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Repitamos: eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes.
Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis. Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis, quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Repitamos: eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Segunda leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 22 ao 26. Naqueles dias, Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora a aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho de Lucas, capítulo 1, versículo 76. Aleluia, 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 aleluia. Serás chamado, ó menino profeta do Altíssimo, irás diante do Senhor preparando-lhe os caminhos, aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo médico e secretário do apóstolo São Paulo, São Lucas, capítulo 1, versículos dos 57 ao 66 e o 80. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: quem virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ao comentário, liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Irás à frente do Senhor. Lucas capítulo 1, versículos dos 57 ao 66 e 80. Deixa eu confirmar aqui o e-mail, santini@novaalianca.com.br, tá?
Se vocês quiserem saber mais informações sobre liturgia comentada, tá aí o e-mail. Vejamos o que diz Antônio Carlos Santini. Em tempos de guerra, envia-se um pequeno grupo à frente do exército para examinar o terreno e preparar o avanço da tropa. Quando uma expedição desbravava o território desconhecido, era tarefa de um batedor caminhar à frente para avaliar os riscos e escolher o melhor caminho. É assim com João Batista, de quem Jesus afirmou: não apareceu nenhum maior do que ele entre os nascidos de mulher. Mateus capítulo 11, versículo também 11. Quando Jesus de Nazaré se preparava para iniciar a sua vida pública e assumir a missão de anunciar a boa nova do reino, já corria à sua frente o homem criado no deserto, clamando à multidão que acorria ao Jordão: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mateus 3, versículo 2. Para o evangelista Mateus, referia-se à pessoa de São João Batista. João Batista, o anúncio feito por Isaías, capítulo 40, versículo 3. Então, Mateus, que era publicano e foi chamado para ser apóstolo de Jesus, ele diz que esse trecho refere-se a João Batista, esse trecho de Isaías 40, versículo 3. No deserto abri caminho para o Senhor, no ermo rasgai a estrada para o nosso Deus. Desde então, João Batista se mostra como o precursor do Messias, como aquele que corre na frente para preparar o caminho do Senhor. Ao menos de passagem, será útil contrastar a figura de João Batista com modernos pregadores e astros religiosos da TV que pretendem preparar o caminho para Jesus no meio do povo. João busca o silêncio e o retiro do deserto, vive uma vida sóbria e ascética. Não foge de denunciar os crimes dos poderosos. Não deixa de denunciar os crimes dos poderosos. E, acima de tudo, cumpre sua tarefa e desaparece dos palcos deste mundo sem esperar por aplausos ou recompensas. É preciso, porém, considerar outro aspecto, este mais diretamente ligado à liturgia de hoje. Trata-se da evidência de que Deus age diretamente na escolha de seus enviados. O caso de João Batista parece extremo, pois ele nasce de uma mulher estéril, o que aponta para uma intervenção direta do Senhor. Mas não será exagero ampliar esta visão em relação a cada pessoa que vem a este mundo. Cada criança que nasce não é apenas um número a mais nas estatísticas da demografia. A criança que foi gerada corresponde a um chamado do Criador, que a ela atribui algum tipo de missão para o bem da humanidade. Para o cristão, esta compreensão impede ver no indivíduo apenas um eventual figurante do drama humano, e muito menos um amontoado de células que possa ser descartado ou reduzido a algum tipo de cobaia. Como João Batista, somos portadores de uma missão divina. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Desde o seio materno o Senhor me chamou. Isaías 49, versículo 1. Temos mais informações no site revista.arautos.org. Então é a solenidade da Natividade de São João Batista. São João Batista, precursor do Messias. Ainda no claustro materno, São João Batista recebeu o Espírito Santo e exultou de alegria quando ouviu a saudação da Virgem Maria, a sua mãe, Santa Isabel. Pois é, olha que importante nós termos essa ilustração aqui, né? Toda informação para nós é importante. Eu vou acrescentar mais aqui, porque a revista Arautos, ela nos remete também ao martirológio romano, onde existem outras informações sobre João Batista. Vamos lá, então. Quando chegou o momento de realizar a sua missão pública, João Batista apresentou-se revestido de trajes inteiramente fora do costume da época.
um vestido feito de peles de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. E sua alimentação não passava de gafanhotos e mel silvestre, conforme está em Mateus capítulo 3, versículo 4. Ele assumiu o papel de profeta sem o declarar abertamente. Ele não o declarou abertamente, mas assumiu esse papel importantíssimo de profeta. Inclusive, né, seria o último profeta com a chegada da nova aliança, né? Então, aqui também suas características o colocam acima de todos os que o antecederam. Ele foi mais que um profeta. Mateus capítulo 11, versículo 9. Por isso, São Roberto Bellarmino, em um de seus sermões, comenta o quanto foi glorioso para São João o ter apontado para um Messias de aparências tão humildes e, apesar disso, ter tido a ousadia de chamá-lo de Cordeiro de Deus, conforme o Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 1, versículo 29, e de Filho de Deus, conforme João, capítulo 1, versículo 34. E, ademais, devido à sua imediata proximidade com o Salvador, recebeu a maior das clarividências sobre ele. Nenhum profeta anterior gozou de tão alto discernimento. Todos anunciavam o futuro, enquanto João apontava o Salvador em sua presença. Por sua conduta, chegou a impor respeito até em Herodes, conforme está no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4, versículo 20, medo dos fariseus, conforme Mateus, capítulo 14, versículo 5, e obteve altíssimos elogios dos divinos lábios de Jesus, conforme Mateus 11, versículo 11, tendo sido classificado como o maior homem aparecido até então. Sua fama se espalhou de tal forma que pessoas de toda a Judéia e os habitantes de Jerusalém procuravam João, Mateus, capítulo 1, versículo 5, para receber o batismo, entre eles o próprio Cristo Jesus. Marcos, capítulo 1, versículos de 9 ao 11, Mateus, capítulo 3, versículos do 16 a 17, Lucas, 3, versículos do 21 ao 22, João, 1, versículos do 31 a 34. As multidões, publicanos e soldados, lhe perguntavam: Mestre, que devemos fazer? Lucas, capítulo 3, versículos do 10 ao 14. Se prestarmos uma atenção mais acurada nesta grandeza de São João Batista, veremos o quanto ela não tinha notas humanas nem sociopolíticas tão do ensejo do povo eleito naquelas circunstâncias históricas. Ele era um grande homem, o maior, mas no campo sobrenatural e por ação da graça. E era justamente por obra desta que defluíam sua despretensão, humildade e desprendimento. Sua alma jamais experimentou a soberba, vanglória ou ambição, vícios tão universais e companheiros de todas as classes, idades e funções. João verá o lento apagamento de sua obra e do seu próprio nome, e até o de seus discípulos, porque um outro varão o sucedeu, muito mais luminoso do que ele. Porém, diante desse quadro, em nada se sentirá humilhado. Ele se tornou o exemplo para tantas almas santas que, na escuridão dos claustros ou no silêncio interior em meio à agitação do mundo, sacerdotes, religiosas, ou até mesmo no lar, desconhecidas, esquecidas e às vezes desprezadas, repetem com o precursor: Illum oportet crescere mi autem minui. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Evangelho de São João Apóstolo, capítulo 3, versículo 30. Pois é. João Batista e sua história. Outros santos do dia 24 de junho. São Goardo, bispo e mártir, morreu em 843. Foi morto pelos normandos, juntamente com muitos fiéis, quando celebravam uma missa solene na Catedral de Nantes. São Teodgaro, presbítero, do ano 1065, foi missionário,
que construiu em Västervig, Dinamarca, a primeira igreja de madeira da região. São José Ioanzaide faleceu em 1817, presbítero, cruelmente estrangulado por ódio à fé na província chinesa de Sichuan. Mais um santo do dia 24 de junho, é uma santa, na verdade. Santa Maria de Guadalupe Garcia Zavala, virgem, faleceu em 1963, cofundadora da Congregação das Servas de Santa Margarida Maria e dos Pobres, em Guadalajara, no México. Foi canonizada em 12 de maio de 2023. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, o Deus do impossível. Aquilo que você pede, Ele atenderá se for para o seu bem. O escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal na internet que responde nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. Deus é o Criador do universo, nosso Criador, Ele vai fazer o melhor para nós. Muitas vezes não entendemos Deus quando Ele não nos atende, mas Ele sabe o que faz. E a nossa vida não é aqui, nossa vida é depois desta passagem efêmera. Agora eu clamo do aramaico para o português, o aramaico dialeto de Jesus, nosso Salvador, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Deus. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele vai voltar. Será o juízo final. Ele voltará com seus anjos e santos para ver quem aceitou o amor oferecido, o maior amor oferecido, que foi Deus humanado, e viveu, sofreu, morreu por nós como Cordeiro Santo, venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia, ascendeu ao céu, ou aos céus, e está à direita do Divino Pai Eterno, como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Ele fez isso por nós. Cabe a nós aceitar ou não. Quem aceitar irá viver para sempre com Deus, tendo a visão beatífica de Deus para todos os séculos dos séculos, após essa passagem peregrina por aqui. Quem não aceitar, infelizmente, vai viver longe de Deus, porque optou por isso e vai para a tormenta eterna. A hora é agora. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, que crermos, que aceitarmos a graça de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Deus Pai e também com o Espírito Santo e com todos os meus irmãos crentes. Shalom, a paz.